Olá, queridos, muito boa noite a vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero desde já pedir desculpa para vocês em algumas limitações nessa noite. Estou um pouco gripado, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus será uma bênção para o meu e para o seu coração. Amém, queridos? Que realmente Deus abençoe você. Vamos orar para começarmos a nossa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que realmente o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação da Tua palavra nessa noite, falar conosco. Precisamos ser cheios do Teu Espírito para que assim possamos executar, Deus, da maneira correta a Sua palavra e fazer tudo segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Firmes no propósito. A palavra de hoje terá como título Firmes no propósito. Eu quero começar perguntando quantos de vocês realmente têm um propósito, têm um sonho, um projeto e gostaria que esse sonho, que esse projeto se realizasse. Eu tenho certeza que muitos vão dizer, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto e eu gostaria muito que esse projeto se realizasse. Eu gostaria muito que esse projeto fosse estabelecido na minha vida. Amado, eu quero dizer para você que ainda que você não tenha um sonho, ainda que você não tenha um projeto estabelecido na sua vida, Deus tem projetos para você. Deus tem projetos estabelecidos para mim e para a sua vida. O que nós precisamos é enxergar esses projetos pela fé, para que os nossos sonhos e os nossos projetos sejam alinhados com os sonhos e com os projetos de Deus para nós. Nós precisamos ter os nossos propósitos alinhados com os propósitos de Deus. Sabe, querido? Uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que não tem projetos, uma pessoa que não tem sonhos, é uma pessoa paralisada. É uma pessoa que não tem perspectiva de vida alguma. É uma pessoa que não tem prazeres em executar algo na sua vida. Nós temos muita coisa, eu tenho muitos sonhos a ser executado na minha vida, a ser realizado na minha vida. Amém? Muitas vezes o desânimo, muitas vezes a incredulidade, o comodismo, sabe? O fracasso em algumas áreas da nossa vida roubam de nós os nossos sonhos e projetos. Nós, sabe, perdemos a confiança tanto em Deus quanto em nós mesmos. Sabe, acostumamos a viver uma vida sem graça neste mundo. Costumamos, sabe? Muitas vezes dizemos, vamos deixar de lado, vamos deixar do jeito que está mesmo, porque melhor assim do que nada, né? Vamos empurrando com a barriga, não é assim que muitos falam? Vamos levando, tá bom assim, pastor, não pode mexer não, amado, não tá bom nada. Deus tem melhor para nós. Deus é Deus de novidades, é Deus de coisas novas. Nós não podemos nos acostumar, não podemos nos conformar com esse mundo, com a maneira sem graça que esse mundo quer nos obrigar a viver. Sabe, nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos não aceitar a paralisia em que nós estamos vivendo, ou muitos de nós estamos vivendo, para assim, só assim experimentarmos qual é a agradável, perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Só dessa forma que nós vamos conseguir. Não acostumando com a mesmice que o mundo quer nos envolver. Porque viver uma vida mais ou menos... Todos vivem, praticamente todos. Se você pergunta uma grande maioria da população da Terra e perguntar para eles, vivem uma vida mais ou menos. Se você vai perguntar, olha, e a felicidade, e a prosperidade, e a alegria? Muitos dizem, olha, eu não tenho alegria mais, eu não sei o que é alegria, prosperidade, a fartura já não bate na minha porta, eu não tenho mais alegria de viver. Muitas pessoas dizem isso, embora
existe um propósito de Deus para que você seja feliz, seja alegre, seja próspero em todas as áreas da sua vida. Amém ou não? Vamos ler um texto aqui que está em Jeremias capítulo 29. Jeremias, se você puder abrir, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 11. Aqui nesse texto, Deus está falando com o povo, aqueles exilados da Babilônia, sabe? Aqueles que foram exilados e não tinham mais esperança nenhuma, de projetos nenhuma na sua vida, e cujos falsos profetas estavam enganando eles. Mas Deus vai estar falando conosco nesta noite, está falando comigo e com você nesta noite, para que essa palavra venha trazer em nosso coração a revelação daquilo que é o sonho de Deus para nós. Amém? Versículo 11, versículo 12 e 13 de Jeremias 29. Olha o que diz aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Até aqui. Amado, então o Senhor aqui, Ele está nos dando a receita da prosperidade, da esperança e do futuro. É isso que diz o versículo. Mas o que Ele quer realmente que nós façamos é alinharmos as nossas vontades com as vontades dEle. É isso que Ele quer. Então, por isso, Ele diz no versículo 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Mas eu ouvirei quando? Quando vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então, existe uma chave na felicidade, no amor, na prosperidade, na alegria, na fartura. É quando procurarmos o Senhor, sim, mas de todo o nosso coração. Amado, nós podemos ver na vida de uma pessoa que tem interesses em alcançar a alegria, a paz e a felicidade. Nós sabemos qual é o nível de interesse dessa pessoa em alcançar tudo isso pela maneira que ele busca o Senhor. Será que eu tenho realmente buscado o Senhor de todo o meu coração? Quer alegria? Quer felicidade? Tem um sonho, um projeto a se cumprir em sua vida? Busque o Senhor de todo o vosso coração. Aprenda a conhecer as vontades de Deus. Nós precisamos aprender. E o Senhor nos deixa a chave para isso. O Senhor nos deixa a receita para conhecer as suas vontades. O Senhor nos mostra onde podemos conhecer as vontades de Deus para nós. Sabe, amado, tem projetos na nossa vida que só se cumprirão se estiverem nas mãos de Deus. Talvez nós temos projeto e dizemos assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de alcançar isso. Mas se eu ficar lutando com a força do meu braço, talvez eu nunca alcance. Ou, se alcançar, tem até uma grande chance de perder aquilo que eu alcancei. Mas quando eu coloco nas mãos do Senhor, tudo aquilo é registrado por Deus e será devolvido para nós em bênçãos, em alegria, em paz, em felicidade. Quando eu alinho os meus pensamentos e as minhas vontades com as vontades de Deus. Tem um texto no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Ou seja, não abrem mão do propósito, de seus sonhos, porque sabem que eles estão alinhados com os sonhos de Deus.
É tremendo esse texto, porque ele diz: tu, Senhor, guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Ou seja, não deixa se perder por entre os dedos os propósitos da sua vida, que você sabe que está ligado em Deus, sabe que é a vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amado, você, e mais do que ninguém, sabe se os seus propósitos, se os seus projetos estão realmente alinhados com o de Deus. Ninguém mais. Sabe, eu não conheço os seus projetos, eu não conheço os seus propósitos, e você não conhece os meus projetos e os meus propósitos. Então, ninguém melhor do que eu para saber se os meus propósitos e os meus projetos estão realmente alinhados com os propósitos e os projetos de Deus para a minha vida. Se não estiverem, será apenas mais um arrombamento de portas. Sabe quando você fica batendo em uma porta, querendo entrar, e aquela porta não é para você, e aquela porta não foi liberada por Deus para você? Às vezes acontece isso, às vezes nós temos um sonho para a nossa vida, mas não é o sonho do coração de Deus para nós, e nós ficamos ali tentando arrombar aquela porta, tentando invadir aquele sonho, tentando fazer se cumprir na minha vida algo que não é da vontade de Deus. Será apenas mais um arrombamento de portas na nossa vida. Quantas portas nós já arrombamos para tentar fazer se cumprir algo na nossa vida e não deu certo, e não funcionou, porque não era para mim e não era para você. Você já parou para pensar, amados, que muitos de nós fazemos, por exemplo, fazemos empréstimos, endividamos, sabe? Compramos carro, casa, entramos em emprego, saímos de emprego, sem sequer se preocupar se é da vontade de Deus para nós ou não. Eu não sei se você é um desses, eu já fiz muito isso. Eu já quebrei muita cara tentando fazer algo sem buscar a vontade de Deus e quebrava a cara. Sabe, pessoas que se endividam para o resto da vida, pessoas que ficam comprometidas, porque não pergunta a Deus se realmente é da vontade de Deus aquilo para ele. Projetos, amados, projetos pessoais sem o alvará de Deus são muito arriscados. Quando eu faço um projeto, quando eu tenho um sonho, quando eu começo a executar algo na minha vida que não tem a assinatura do Senhor, que não tem o alvará de Deus, é muito arriscado. Eu corro riscos de perder tanto aquele sonho, tanto aquele projeto, quanto a minha alegria, porque aí eu vou ficar frustrado quando aquilo não der certo, e eu vou começar então a dizer que Deus não me ajudou, eu vou dizer que Deus deixou eu passar por tudo aquilo, mas de repente eu não busquei nem saber se era da vontade de Deus para mim ou não. Amado, tem pessoas que passam, por exemplo, anos e anos e anos e anos planejando coisas, e quando vão colocar essas coisas em práticas, muitas das vezes não dão certo. Perdem todo o seu tempo, perdem o dinheiro que investiu. E por que não dão certo? Por que às vezes não dão certo aquilo que eles investiram tanto, buscaram tanto, se esforçaram tanto para conseguir? Por que não deram certo? Porque Deus nem sabia de seus planos. Na verdade, Deus até sabia, porque Ele sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas, de repente, Ele não estava participando daqueles projetos. Porque, às vezes, acontece isso também. Nós fazemos projetos, fazemos planos, tentamos e vamos e lutamos com a força do nosso braço, mas o Senhor não participa desses planos conosco. Nós não deixamos, não fazemos conhecer de Deus, não fazemos o Senhor conhecer esses planos e projetos nossos. Afinal de contas, eu faço sozinho.
É isso que muitas das vezes eu quero. Muitas vezes eu não busco uma direção de Deus na palavra. Muitas das vezes eu não abro a Bíblia e busco uma direção do meu Deus, porque eu tenho medo da resposta dele. Às vezes eu quero tanto algo para a minha vida e eu fico preocupado, será que se eu buscar a resposta de Deus para mim, e se ele disser não? Isso não é o que eu quero para a sua vida. Isso não é o que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor, mas eu quero isso. Eu quero tanto isso. Sabe, pessoas que entram em relacionamentos sem ser da vontade de Deus e dão muitos problemas. Pessoas que saem de um casamento, de um relacionamento, sem buscar uma palavra de Deus e quebram também a cara, e são frustrados, são entristecidos. Pessoas que às vezes estão passando por tantas dificuldades, porque não buscou uma direção de Deus para a maneira de conduzir aquela situação. Amado, alinhar as minhas vontades, os meus propósitos, os meus projetos, os meus sonhos com Deus, não é simplesmente comunicar a Ele o que eu quero ou o que eu vou fazer, não. É saber dele se tudo isso é ou não da sua vontade para mim. Ah, pastor, mas tem como eu saber disso? Tem como eu buscar o que é ou não da vontade de Deus para mim? Com certeza, meu amado. Eu sempre digo que a Bíblia, ela é o manual de instrução do ser humano. Ali na Bíblia tem tudo aquilo que você precisa para ter uma vida abençoada, para ser uma vida feliz. Amém? É como, por exemplo, você comprar um eletrodoméstico que você nunca usou, e você, quando abre esse eletrodoméstico, você nem olha nada no manual, não sabe como funciona, e você já vai ligando ele na tomada sem saber o que tem que fazer para ele funcionar bem, para ter um bom funcionamento, e aí você liga na tomada e acaba queimando esse eletrodoméstico. Sabe, muitas vezes nós deixamos de olhar o manual de instrução do ser humano, que é a palavra de Deus, e queimamos essa peça que chama ser humano. Atrapalhamos a nossa vida muitas vezes porque não buscamos de Deus qual é a sua vontade para nós. Nós acabamos de ler, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, agradável para nós. O que mais alegra o coração de Deus é ver o homem, é ver as pessoas felizes, abençoadas, e Ele tem a chave para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Ele tem, as chaves estão com Ele. E onde encontrar o Senhor hoje? Na palavra, nas Escrituras, ouvindo uma boa palavra de Deus, uma ministração como essa. Deus está falando com você. Deus está falando comigo e com você. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está dizendo, nesse momento, muitos aqui que estão me ouvindo nesta noite, talvez tenham preparado um projeto, preparado um sonho para ser realizado agora, estão até fazendo planos, investindo alto nesses sonhos e nesses projetos. E Deus está dizendo, você nem sabe se é a minha vontade para você. Nós temos que entender isso, meu amado, para sofrermos menos, para termos paz, alegria e felicidade na nossa vida. Tem um texto no livro de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amado, esse texto é muito forte, porque ele diz que a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, ou seja, confiamos realmente nele. E se confiamos nele, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá.
Esse texto deixa claro que se nós pedirmos alguma coisa, entregarmos alguma coisa para o Senhor que não for da vontade dele, tentarmos alinhar um sonho nosso, um projeto nosso que não for da vontade dele, com certeza ele não irá nos ajudar porque foge da sua vontade. E para que a vontade dele seja boa, agradável, seja perfeita, seja intensa para nós, precisamos deixar ele dar a última opinião. A última palavra é de Deus. É de Deus a última palavra. Quando você procura, de repente, um médico para saber um diagnóstico da sua vida, e o médico diz, olha, você vai morrer em pouco tempo, você tem um câncer, tem uma AIDS, tem um Covid, você vai morrer. E a última palavra que vem é de Deus. Se Deus disser, você não vai morrer. Essa sentença de morte será revogada na sua vida. Você vai ter muitos e muitos anos de vida ainda. Pronto. Essa é a última palavra de Deus para nós. E nós acreditamos naquilo que Deus fala para nós. Às vezes nós buscamos a direção de Deus e quando Ele dá essa direção, nós desconfiamos, não acreditamos. Mas a situação, tudo está me levando a esse outro projeto, a realizar de uma outra forma. Amado, enquanto nós não entendermos e aceitarmos, como eu estou dizendo desde o começo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós, nós vamos viver lutando contra as vontades de Deus a favor das nossas. Primeiro, temos que acreditar, temos que confiar que as vontades dele são melhores do que as nossas. Temos que entender isso, que a vontade de Deus é plena para nós, Ele quer o melhor para nós. Às vezes oramos assim, Senhor, eu vou fazer algo na minha vida, e se não for da sua vontade, então tira de mim todo o embaraço, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar a paz, retira de mim. E quando a gente faz e não dá certo, a gente fica, mas por quê? Eu queria tanto isso, mas Deus tirou, porque aquilo ia ser um empecilho para você estar na presença dele. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem tem corrido atrás da alegria, da paz, da felicidade, da prosperidade, eu acredito que todos vão dizer, eu tenho, pastor. Eu tenho corrido atrás da prosperidade, da paz, da alegria, da felicidade. Eu tenho corrido atrás. E com razão. Mas aí eu te pergunto, a maneira com que você está fazendo para alcançar tudo isso tem a aprovação de Deus? Tem certeza? Então, que nós queremos um sonho para nossa, que nós temos um sonho para a nossa vida e queremos que esse sonho se realize é fato. Todos nós queremos. Mas a maneira com que eu estou fazendo, a maneira que eu estou correndo atrás, será que tem a aprovação do nosso Deus? Por exemplo, eu preciso trabalhar realmente para sustentar a minha casa, a minha família, até a minha vida pessoal, mas eu preciso alinhar o meu trabalho com os propósitos de Deus. Correto? O meu trabalho tem que ser um trabalho que não me separa do Senhor. Por exemplo, eu preciso dedicar e servir a minha família. Eu preciso realmente dedicar a minha família, com certeza. Mas eu preciso alinhar a minha família com os propósitos de Deus. A minha família nunca pode ser um empecilho, uma competição entre eu e Deus. Não. Eu preciso, por exemplo, me dedicar à obra de Deus, sim. Mas eu preciso alinhar o meu ministério com os propósitos de Deus, para que eu não cresça e ele diminua. Na verdade, precisa ser o contrário. Que eu diminua e que ele cresça em mim. Então, eu posso fazer todas as coisas, sabe? O meu trabalho, a minha família, os meus estudos, o meu dinheiro, tudo isso precisa ser para a glória de Deus, não para competir com a presença dele.
Amém, meu amado? Então, nós precisamos entender dessa forma, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender tudo isso, que tudo que eu tenho, que os meus sonhos, ele vai se cumprir, quando eu não deixar que os meus sonhos seja para mim uma competição com Deus. Eu tenho um sonho de conquistar aquilo ali, pastor. Se eu conquistar aquilo ali, eu vou ser feliz. Mas espere um pouco. Aquilo ali, se você conquistar, você não vai abandonar Deus? Isso não vai limitar você na presença de Deus? Pode ser. Então, provavelmente o Senhor vai livrar você de algo que vai competir com Ele, com a presença dele na sua vida. E às vezes nós não entendemos, por que Deus não me deu? Eu orei tanto a Deus e pedi tanto por aquela situação e Ele não me deu. Por quê? Exatamente por isso, porque você orou tanto, porque você pediu tanto. Então você, ou seja, deixou nas mãos dele, colocou nas mãos dele, disse: Senhor, tu és responsável por isso que vai acontecer na minha vida agora, de hoje em diante eu deixo nas tuas mãos. E se não aconteceu, porque ele te livrou, ele poupou você de algo que amanhã seria a tua destruição. E nós temos que entender isso, que tudo é livramento de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você ama o Senhor? Sim ou não? Nós precisamos entender verdadeiramente isso. Tem um outro texto no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Amado, que tremendo isso. Então, se eu ficar só nesse versículo 16, por exemplo, que diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, se eu ficar só nesse versículo, eu vou sair por aí metendo os pés pelas mãos, fazendo a minha vontade. E aí o que acontece? Eu serei um insensato, porque o versículo 17 diz: não seja insensato. Ele está concluindo o versículo: não seja insensato, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Amados, aquilo que te afasta da presença de Deus não pode ser um projeto ou um sonho realizado na sua vida. E eu preciso entender isso. É como eu disse no começo da palavra: ou eu vou ficar tentando arrombar uma porta que não é para mim. Quando os seus propósitos, quando os seus projetos, os seus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, sabe? Quando eles estiverem alinhados, o que se cumprir na sua vida será para a glória do Senhor. Amém ou não? Nós temos que entender dessa forma, nós precisamos entender dessa forma, ou nós vamos ficar tentando fazer acontecer na nossa vida coisas que não são para nós. E quantas vezes nós buscamos uma direção de Deus, como eu disse agora há pouco, buscamos uma direção de Deus, estamos tentando ser abençoados por Deus, buscando dele a bênção. Mas quando a bênção chega de uma certa forma que não é da minha vontade, não é assim que eu pedi, não foi dessa forma que eu queria, não era dessa forma que eu tinha sonhado para mim, então se veio de uma outra forma, eu não quero, eu passo. Amado, nós temos que entender que as coisas agem segundo a vontade de Deus. Deus faz da maneira dele, não é da nossa. É da maneira dele. E a maneira que ele faz para nós é uma maneira segura. É uma maneira que não vai me deixar separar das suas vontades, separar dos seus desejos para nós. O Senhor realmente, Ele nos ama demais. E Ele não quer que nós entremos em embaraços, em dificuldades, em problemas, em coisas que vão nos afastar da sua presença. Sabe, meu amado, é muito bom ter aquele emprego que eu sempre sonhei, não é verdade?
aquele salário que eu sempre sonhei, eu vou poder dar uma vida melhor para minha família. É muito bom, mas desde que o Senhor esteja comigo, desde que Ele nunca seja colocado em segundo plano. Amém? Sabe, o Senhor, Ele precisa ser a principal, a principal fonte na nossa vida, a principal fonte, o que nós buscamos, aquilo que nós entramos para fazer se cumprir na nossa vida, precisa ser Deus. A nossa fonte de busca. Sabe a nossa fonte de busca? Sabe aquele Google onde você vai lá e clica ali o que você quer saber e ele te dá tudo ali no que você precisa, mostra para você coisas que você não sabia. Deus é a nossa fonte principal de busca por alegria, paz e felicidade, desde que os teus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, desde que os nossos projetos estejam alinhados com os projetos de Deus. Os projetos do Senhor para nós são projetos bons. O Senhor tem para nós coisas boas, coisas que vão realmente nos edificar. Buscar o Senhor, amado, requer interesses. Sabe, eu preciso realmente usar o livre-arbítrio que o Senhor me deu para buscar Ele sem ser persuadido por ninguém. Não, eu me decido hoje, nesta noite, a buscar o Senhor, não porque alguém está forçando a isso. Não, mas eu busco o Senhor porque Ele é quem eu tenho segurança. É nele que eu tenho segurança para que tudo se cumpra da maneira e da sua vontade. Amém, amado? Nós temos que entender isso. E nessa noite o Senhor trouxe para nós uma chave. Trouxe para nós uma situação onde nós podemos buscar e encontrá-lo quando buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? A palavra do Senhor é para mim e para você a chave da conquista, a chave da libertação, a chave das bênçãos e dos milagres. Amém, querido? Então, que nessa noite a palavra do Senhor possa realmente ter entrado em seu coração, que você possa realmente ter absorvido tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que através dessa palavra Deus possa realmente falar com você todos os dias da sua vida e que sempre que você tiver um sonho, um projeto a se realizar, você possa primeiramente colocar nas mãos do Senhor para ver se realmente esses seus sonhos e projetos estão alinhados com os projetos de Deus e com os sonhos dele para a sua vida. Amém, querido? Glorificado seja o nome do Senhor hoje e sempre. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos esse tempo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por esse momento, por esse tempo. Eu tenho certeza que essa palavra, na simplicidade dessa palavra, o Senhor trouxe uma riqueza muito grande para o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos fazer exercitar a nossa fé, nos fazer buscar o Senhor com mais amor, com mais diligência em nosso coração, com mais certeza de que o Senhor está presente quando alinhamos os nossos sonhos e projetos com o Senhor. Que o Senhor venha realmente abençoar aqueles que estão me ouvindo nessa noite, esse casal, esse jovem, esse homem, essa mulher, essa criança, meu Deus, em nome de Jesus. Como eu sempre digo aqui, tem tantas pessoas que necessitam de uma intervenção do Senhor. Vá agora onde eles estão, Pai. Toque no coração dessa pessoa que precisa de um esclarecimento da sua palavra, que precisa saber se essa vontade disso que ele está querendo fazer, se é realmente a vontade do Senhor. Não deixe que essa pessoa entre em um embaraço, entre em um problema. Livre essa pessoa de todo problema, Senhor. Se tudo isso, se esse sonho do coração dele vai trazer embaraço e problema para a sua vida, livre essa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, traga paz, alegria, fortaleça a vida, a fé e a maneira de viver dessa pessoa, para que tudo isso que ele quer fazer, todos os seus sonhos e projetos, não seja para a vida dele uma competição com a tua presença.
em nome de Jesus Cristo. E você diz amém, querido, e glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu entrar, o teu sair. Que Deus possa estar com você em cada decisão que você for tomar, para que assim, dessa forma, a sua decisão seja sensata, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Na próxima quarta-feira, como a gente sempre faz, teremos aqui a nossa reunião de célula. E com certeza no próximo domingo nós estaremos juntos aqui novamente, em nome de Jesus. Amém? Eu com certeza vou ter me curado o Senhor vai ter me curado dessa gripe, dessa alergia. E com certeza você vai poder desfrutar ainda mais da presença do Senhor para a sua vida e para a tua casa. Amém? Deus abençoe. Fique na paz e até lá.